Então, hoje nós estamos indo para a segunda dispensação, tá? Segunda dispensação, que é a dispensação da, olha só, consciência. Ok? Essa aqui é a segunda dispensação, tá bom? Segunda dispensação é a dispensação da consciência. Ok? Então, a dispensação da consciência, que é o que nós vamos começar a estudar aqui hoje. Dispensação da consciência. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A dispensação da consciência, ela é a segunda dispensação. Tudo bem? Esteja com a sua Bíblia aí, que nós vamos ler na Bíblia. Então, quando Adão e Eva, eles foram expulsos do Jardim do Éden, né, aqui, que nós vamos ver a expulsão, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Aqui, ó. Deus colocou o quê? Um anjo. Deus colocou aqui um anjo para que esse anjo guardasse o caminho da árvore da vida, tá? Para que Adão e Eva não voltassem mais no paraíso. Não voltassem ali para o paraíso. Então, Deus expulsou eles. Nós vimos a maldição que Deus deu e também Deus deu uma promessa. Que a semente da mulher usaria, né, na cabeça da serpente. Então, é muito interessante aqui nós compreendermos essa questão. Então, eles estão agora expulsos, estão fora do Jardim do Éden, tá? Não moram mais no paraíso agora. Eles, a partir de agora, são conscientes do bem e do mal. Eles não são mais inocentes. A partir de agora, eles são conscientes do bem e do mal. E é por isso que, a partir de agora, nós chamamos de dispensação da consciência. Porque agora eles eram conscientes do bem e do mal. Então, voltando aqui no nosso livrinho, a segunda dispensação, dispensação da consciência. O nascimento de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, verso 1 e verso 2. Tá? Gênesis de capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Sabemos muito bem, né, que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas nós vamos ler aqui na palavra de Deus, tá? Gênesis capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Se você tem Bíblia aí, nos ajude. Leia conosco, tá? A palavra do Senhor. Capítulo 4 do livro de Gênesis, verso 1 e 2. O que diz lá? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Então, o primeiro filho de Eva foi Caim, era o filho mais velho de Eva. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra. Então, o que nós vemos aqui? Que Adão e Eva coabitaram, né? Tiveram relação, e dessa relação nasceu o quê? 2 filhos, já fora do jardim. Um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. Então, é os 2 filhos aqui que nós podemos ver, os 2 filhos de Adão e Eva, né? Então, nasceu aqui, ó, Caim e Abel. Ok? Então, Adão e Eva são expulsos do jardim, depois vem Caim, né? Nasce Caim aqui, primeiro filho de Adão e Eva, depois nasce Abel. Qual era a profissão de Caim? Qual era aqui a profissão de Caim? A profissão de Caim era lavrador da terra, guarde bem isso, lavrador
da terra. Ou seja, ele era um agricultor. Qual era a profissão de Abel? Pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas da sua família, né? Muito bem. Segundo, Caim mata Abel. Gênesis capítulo 4 e o verso 8. Então, Caim mata Abel. Mas nós conhecemos muito bem essa história, né? Nós vamos ler aqui, capítulo 4 do livro de Gênesis, mais uma vez. Mas nós vamos ler logo a história toda aqui para a gente ter uma dimensão do que realmente aconteceu, né? Para Caim matar Abel. O que aconteceu realmente para Caim matar Abel? Alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu para Caim matar Abel. Algo que não foi bom, né? No caso para Caim, aconteceu pela inveja que ele teve do seu irmão e ele matou o seu próprio irmão, como nós vamos ver aqui. Deixa eu só... Tá dando um problema aqui. Deixa eu só tirar aqui, gente. Tá dando um problema na minha Bíblia online. A Bíblia online na minha Bíblia. Só um minutinho, tá? Deixa eu abrir aqui a Bíblia de novo, que ela deu um problema. Está abrindo. Vamos lá. Vamos ler logo a história toda, né? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para a oferta de Abel e para a sua... Aliás, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, o que é que nós vemos aqui? Que Caim e Abel nascem. Depois do seu nascimento, a Bíblia já fala aqui que Caim levou uma oferta para Deus, né? Logo no início da Bíblia. Logo no início. Veja que a oferta é antes do dízimo, né? Então, ele levou uma oferta para Deus. E ele levou de quê? Dos frutos da sua terra, que ele era lavrador, né? Ao cabo também, que aqui no caso aqui o Abel também trouxe o quê? Uma oferta para Deus. E ele trouxe a oferta de quê? Das suas ovelhas. E a Bíblia diz aqui que Deus atentou para a oferta de Abel, aliás, atentou para Abel e para a sua oferta. Deus, né, se agradou, Deus simplesmente se agradou da oferta de Abel. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, ou seja, Deus não se agradou da oferta de Caim. Irou-se Caim fortemente e descaiu de semblante. Quando Deus olhou para a oferta de Abel e não olhou para a oferta de Caim, não se agradou, o que Caim fez? Ficou irado, com raiva, ódio no coração, né? E a gente vê também que essa questão do ódio, né, irmãos, é desde o princípio do mundo, né? Desde o início do mundo. O ódio aí no coração das pessoas, né? Pessoa odiosa que carrega ódio, raiva no coração. E aí a Bíblia, e o Senhor disse a Caim: por que tirar-te? Por que descaiu o teu semblante? Né? A pessoa irada, ela muda. Irmão, a ira é uma das maiores legalidades que existe para o diabo trabalhar na vida de uma pessoa. Essa é fato. Uma das maiores legalidades para o diabo trabalhar na vida de alguém é a ira, a raiva. As pessoas que se iram rápido, tão rápido, porque quando a pessoa se ira, ela perde a noção ela perde a sua capacidade psicológica de agir de forma consciente. De verdade, ela começa a agir de uma forma daquilo que está dentro do coração dela, do ódio, da raiva. E eu sempre digo que a ira, ela é uma grande legalidade para que Satanás trabalhe na vida de uma pessoa. A pessoa fica cega. Depois que ela fez a coisa errada, aí que ela vai cair em si e se arrepender. Poxa, por que eu fiz isso? Não era para me ter feito isso, né? Então é muito importante a gente ter muito cuidado com a ira. Esse foi o grande pecado de Caim.
a ira, o ódio. Ele encheu o coração dele de raiva. Ele encheu o coração dele de ódio. E você percebeu que a pessoa cheia de ira, ela tem a capacidade de matar o próximo, né? Faz besteira. Se ela não perdoa ali o próximo, né? Então, a Bíblia diz que porque Deus perguntou dele, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Olha só o que Deus fala para ele. Se bem fizeres, ou seja, não é certo que serás aceito, ou seja, em alguma coisa Caim errou. Porque o próprio Deus disse, se tu fizeres o bem, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, ou seja, a oferta, né? Deus está falando da oferta. O pecado jaz à porta. Olha, irmão, isso aqui é muito importante. O pecado jaz à porta, está batendo. A ira, mais uma vez eu volto, a ira é sim uma grande legalidade na vida de uma pessoa. Porque a pessoa irada, ela fala, o que uma pessoa irada faz? Ela fala coisas ruins, seja para o cônjuge, ou a esposa, ou o esposo. A pessoa fala coisas ruins para o filho, para a filha, fala coisa ruim para o pai, para a mãe, né? Ou no trabalho. Então a ira, ela é uma coisa muito ruim. Por isso que Deus falou para Caim, olha Caim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, né? Deus falou para Caim. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, ou seja, ele maquinou, ele arquitetou a morte do seu próprio irmão. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Olha aí. Ele matou seu próprio irmão, né? Ele matou seu próprio irmão. Isso aqui, irmão, também é consequência do pecado de Adão e Eva. Eles têm o primeiro assassino da face da terra, é o seu filho mais velho. E o primeiro assassinado na face da terra é o seu filho mais novo. Entenderam? Vocês entendem aí a consequência do pecado? Nós temos que ter muito cuidado, porque tudo que nós fazemos, irmão, não vai só para nós, não. Nós temos que ter muito cuidado, tá? O que nós praticamos no nosso dia a dia, nos nossos atos, as consequências dos nossos atos não vêm só sobre nós. O pecado, ele tem consequências, segundo a Bíblia, até a 4ª geração. Vai até a 4ª geração. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós vamos estudar sobre quebra, sobre bênçãos e maldição, nós vamos estudar sobre isso. E a bênção, se uma pessoa vive uma vida de bênção, a Bíblia diz que a bênção vai até 1000 gerações na família dele. 1000 gerações. Então, é por isso que nós, como pai de família, mãe de família, nós temos uma grande responsabilidade sobre o futuro dos nossos filhos. Porque aquilo que nós estamos plantando não é só nós que vamos colher. Não. Na maioria das vezes também vai cair lá sobre eles. Consequências por causa dos nossos atos. E uma das consequências do pecado de Adão e Eva está aí, até hoje, sobre nós. Né? Por causa do pecado de Adão e Eva. E ali, pense a tristeza no coração de uma mãe, vendo o primeiro filho sendo um assassino e o segundo filho sendo um assassinado. São consequências. São consequências. O primeiro filho sendo um assassino e o segundo filho sendo um assassinado. Então, tome muito cuidado. O pecado jaz à porta batendo, diz a Bíblia. Ele está batendo. Agora, cumpre sobre ti a responsabilidade de dominar. E tome muito cuidado, irmão, com a ira. Tem pessoas que se iram rápido, sobe o sangue para a cabeça. A gente já diz assim, né? É uma força de expressão. Mas você deve ter muito cuidado, porque é nesse momento que o diabo
ele toma essa legalidade que você dá da ira para trabalhar na sua vida. Assim como ele trabalhou na vida de Caim. Caim se irou, e através da ira, o mal entrou no coração dele. E ele fez o mal contra o seu próprio irmão. Ele fez o mal contra o seu próprio irmão. Então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. Muito cuidado com isso, irmãos? Tem um áudio ligado, não sei de quem é. Murilo, ligado teu áudio, Murilo. Acabei de desligar. Então temos que ter muito cuidado, né? Então nós vemos aqui, né, que Caim, simplesmente o que é que ele fez com o irmão dele? Matou o seu próprio irmão, tá aqui, ó. Matou o seu próprio irmão, né? Caim matou o seu próprio irmão. Número 3 aqui. Sete começa a linhagem de sangue do Redentor prometido. Tá? 7 começa a linhagem de sangue do Redentor prometido. Então nós vamos ver isso aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 25 a 26. Tá? Então o que aconteceu? O que acontece? Vou explicar para vocês aqui, para ficar melhor. Então o que acontece? Né? Caim mata Abel, correto? Então depois que Caim matou Abel, Deus deu outro filho para Adão e Eva, chamado de Sete, tá? Chamado de Sete. Esse filho de Adão e Eva, segundo a Bíblia, Deus deu a eles no lugar de Abel. E a palavra 7, ou o número 7, significa perfeição, tá? Significa perfeição. Então, nós vemos aqui que é através de Sete, desse cidadão aqui, é através desse cidadão que a Bíblia diz que começa a linhagem do Redentor prometido. Tá? Vou explicar para vocês. Então, quando Abel morreu, né? Quando ele morre, meu Deus. Quando ele morre, o que nós vemos aqui? Deus dá um outro filho para Eva, chamado Sete. E de Sete vem uma nova geração. E você vai ver aqui, se você observar bem, que vai vir ter duas gerações, ou duas descendências. Descendência de Caim, preste bem atenção, e a descendência de Sete. Tá? Vai ter lá a descendência de Caim e vai ter lá a descendência de Sete. E como é que esse desfecho se dá aqui? Descendência de Caim, a descendência de Sete. Né? A descendência de Caim, a Bíblia chama de a descendência dos filhos dos homens, filhos dos homens. E a Bíblia chama as descendências de Sete, descendência dos filhos de Deus. Tá? O que nós vemos aqui? Nós vemos que esses dois povos, eu chamo aqui de dois povos, dois tipos de povo, né, aqui,
os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, eles vão crescer na face da terra. Mas antes disso, nós temos que entender o quê? Que a própria Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas depois de Sete. Tá? A Bíblia fala isso. Vamos ver daqui a pouco, tá? Que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Eles tiveram outros filhos. Não sei quantos, a Bíblia não fala. A Bíblia só diz que eles tiveram outros filhos. Tá? É isso que a Bíblia diz, que eles tiveram outros filhos. Isso a Bíblia fala. Né? E quem eram esses outros filhos? A Bíblia não diz. Nome não diz nada. Os únicos que a Bíblia fala são os filhos de... Né, os descendentes de Caim, que ele vai continuar a linhagem dele, a vida dele, e os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete. Se você ler bem o livro de Gênesis, você logo no início ali, depois do capítulo 4, você vai entender bem isso. Que lá está a genealogia dos filhos de Caim e a genealogia dos filhos de Sete. Eles continuam povoando a terra, mas também nós temos os outros filhos de Noé. Perdão, de Adão. A Bíblia não diz quem eram, não fala nomes, mas a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Uma vez alguém me perguntou, pastor, com quem Caim casou? Com quem Caim casou, né? Já que só era ele e Sete. Não. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Ele deve ter casado com alguma parenta dele. Né? Até porque naquela época o homem vivia quase 1000 anos, segundo a Bíblia. Vamos ver mais lá na frente. Né? Matusalém foi o homem que mais viveu quase 1000 anos. Correto? Então o que acontece? É importante a gente entender esse contexto. Eu estou explicando aqui de forma bem simples, mas é importante a gente entender esse contexto para ter uma noção do que aconteceu ali depois da expulsão. Depois que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, né? E o mundo foi crescendo, as pessoas foram crescendo. Nós vamos fazer então a leitura aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 25 e 26. Para nós, capítulo 4. Eu vou ler desde aquela parte aqui que nós vimos, que Caim matou Abel, né? Diz assim: Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber do teu irmão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Né? Deus fala para Caim, aqui, nós estamos vendo aqui, percebendo, observando, Deus fala para ele que ele vai ser um errante, né? Sobre a face da terra, um fugitivo. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Tem muitas pessoas, já vi pessoas dizendo que os índios são descendentes de Caim, porque Deus colocou um sinal neles, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá? E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse a qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. Conheceu Caim sua mulher. É aqui que está.
Com quem que Caim casou? Nós não sabemos. Agora preste atenção na genealogia dele. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Tá? Então aqui já são os descendentes de Caim. O mundo vai sendo povoado ali, né? Naquela área geográfica. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. A Irade gerou Meuzael. Meuzael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Olha só, prestem atenção, que vocês lembram que eu disse que tudo aquilo que na maioria das vezes a gente faz, como pai, como mãe, se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer com que nossos filhos sofram lá na frente por carreguem cargas de coisas que nós fizemos aqui. Olha só, que esse Lameque aqui, ele é descendente de Caim, já de muito longe, né? Mas é descendente. Tomou Lameque para si 2 mulheres. Lameque, descendente de Caim, é o primeiro homem que a Bíblia declara que tem 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E a Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Olha só, vocês lembram que eu disse que ele é descendente de Caim? É a segunda vez aqui na Bíblia que tem referência a um assassino. O primeiro assassino aqui na Bíblia que nós encontramos é Caim. E o segundo assassino também é seu descendente. Pelo menos aqui registros que a Bíblia nos dá a respeito disso. Né? Então, Lameque era descendente de Caim e é o segundo registro bíblico de um assassino, né, na face da terra. Aí é que diz: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho. Agora nós vamos ver aqui os descendentes de Sete. Tá? Os descendentes de Sete. E chamou seu nome de Enos. Irmão, se você começar a estudar a genealogia de Sete, você vai ver que eles foram pessoas de Deus, pessoas que buscaram a Deus, ao contrário dos descendentes de Caim. Os descendentes de Caim, você já vê aqui na frente, Lameque sendo um assassino, um ceifador de vidas. Mas vamos aqui. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome de Enos. Então, olha só, através de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Porque quem foi que levou a primeira oferta? Foi Abel, junto com Caim. Só que Caim se desguiou. Então, depois de Abel, nasceu Sete. E quem é que começa de novo a levar a oferta para Deus, a levantar um altar para Deus? Os descendentes de Sete. Através de quem? De Enos. Né? E chamou... Sete teve um filho. E ele chamou de Enos. Ou seja, a geração de Sete é uma geração do bem, uma geração que começa a buscar Deus, que começa a adorar a Deus, que começa a honrar a Deus. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. Né? A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou o nome de Adão no dia que foram criados. Aí aqui diz, ó, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, que era Sete, né? Conforme a sua imagem, e pôs-lhes o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ele deve ter gerado muitos filhos, né, irmão? Viveu 800 anos.
deve ter gerado muitos filhos e muitas filhas. Então, aqui só para provar para vocês essa parte inicial do livro de Gênesis. E o que é que eu quero dizer aqui? Que tanto os descendentes de Caim, como os descendentes de Sete, e como os outros filhos de Adão e Eva, eles começaram a povoar a face da terra, aquela área geográfica, onde eles viviam e onde eles habitavam ali. E a Bíblia diz aqui, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então aqui nós já estamos no capítulo 5 do livro de Gênesis, né? E aqui no capítulo 5 já do livro de Gênesis, no capítulo 5, só para vocês terem uma ideia aqui, o mundo já da época, ele já está povoado, posso dizer assim, tá? Ele já está aqui povoado. Vamos dizer que esse aqui é... melhorar aqui. Vamos dizer que este aqui é o mundo da época. Então ele está povoado. Está povoado aqui, aquela área geográfica onde eles moravam, está povoada. Por quem? Pelos descendentes de Caim, que eram maus, né? Pelos descendentes de Sete e pelos outros filhos de Adão e Eva. Quando nós chegarmos no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós já vamos estudar a história de Noé. Né? Nós já vamos estudar a história de Noé. Foi por isso que eu fiz questão de ler todo o capítulo 4 aqui para vocês terem um entendimento real do que realmente aconteceu. Eu estou sendo aqui, claro, não tem como a gente se aprofundar muito, mas mesmo de forma superficial, mostrando para vocês todo o contexto daquela época da povoação, né? daquele povo que foi povoando a terra ali. O que aconteceu com os descendentes de Caim, o que acontece aqui com os descendentes de Sete, né? E Adão e Eva tiveram outros filhos. Então, tudo isso começa a dar, muitas vezes, um entendimento melhor para nós das coisas. Alguém tem alguma pergunta? Ou quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Pastor? Pode falar. Assim, desde o princípio, né, que vem a questão da honra, né? Sim. Da obediência a Deus, né? Porque ali, quando o Caim matou Abel, ele matou por pura inveja, né? Sim. Então, ali ele não teve honra nem com o sangue dele, que era o Abel, né? E nem com Deus, né? Francisco. Eu entendi. Tá. Chega. Vocês têm o que jantar aí hoje? Pois é, pastor, aí que não estou falando assim. Vocês têm alguma coisa ali para a jantar aí hoje? A honra a Deus, né? Faz oferta, então isso muitos hoje em dia não compreendem, né? Isso. E o princípio da obediência ali, né? Verdade. Quando vai dar sua oferta, Pode atender ela aí, irmão Francisco, depois a gente conversa. Tá Fique ok, tranquilo. pastor. Tá? Fique tranquilo. Pastor, Pode falar. quer dizer que o que levou o Abel a matar, Caim matar Abel foi a ira, é isso? É a inveja e a ira, né? Só para mim compreender melhor aqui, Uhum. a inveja é... Porque Deus, eu não falei muito aqui, quando eles foram levar uma oferta, né, para Deus, o que acontece? Acontece o seguinte, com certeza Adão e Eva, Adão e Eva falaram de Deus para os seus filhos. Isso aí é fato, com certeza, né? Eles falaram de Deus para os seus filhos. Eu tenho certeza que Adão e Eva falaram da alegria de estar no paraíso, de poder conversar com Deus, porque agora eles não podiam mais, eles não tinham mais acesso a Deus.
Eles não tinham mais a oportunidade de entrar no paraíso e conversar com Deus. Deus não aparecia mais para eles porque o pecado separou o homem de Deus, tanto espiritualmente como fisicamente, né? E o que aconteceu? Com muita certeza, Adão e Eva falou de Deus, falou das experiências que eles tinham com Deus para os seus filhos, tanto para Caim como para Abel. E qual foi a ideia? Vamos levar uma oferta então para Deus. A Bíblia chama de oferta, mas eu posso chamar aqui um presente, porque a palavra oferta vem disso, é um presente, você está dando algo. Então, quando Caim foi levar a sua oferta, a Bíblia diz que Deus não se agradou, ele levou do fruto da terra, né? Muitas pessoas acham que Deus não se agradou de Caim porque Caim levou o pior. Não, Deus não se agradou porque Caim levou o pior. Em nenhum lugar da Bíblia fala isso. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Caim levou o pior. Em nenhum, né? Eu tenho certeza que ele levou sim o melhor do seu fruto, mas Deus não se agradou dele. Agora, o porquê? Nós temos uma explicação para isso. Por que Deus se agradou do sacrifício de Abel? Porque Abel levou o quê? Ele levou uma ovelha. E no sacrifício de Abel teve o quê? Derramamento de sangue. Em todo o Antigo Testamento, para ter propiciação de pecado, deveria ter derramamento de sangue. E segundo, Deus naquela época, segundo a Bíblia, se agradava da gordura dos animais. Era uma oferta que as pessoas faziam a Deus. Então, esse foi o motivo de Deus ter se agradado de Abel. Eu não acredito que Deus não se agradou de Caim, porque Caim levou frutas velhas. Jamais, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que ele levou o fruto do melhor que ele tinha, mas só que não era aquela oferta que Deus queria, né? E Abel não, pegou um animal, né? E ali foi simbólico também, né? Podemos dizer que se referia a Jesus Cristo, e levou e ofereceu para Deus. E Deus se agradou daquele ato. Deus se agradou daquilo, né? E para você ver, irmãos, como a oferta ela é tão maravilhosa, é tão extraordinária. Por isso que a Bíblia diz que se tu tem algo contra teu irmão, e se tu está indo levar a oferta, não leva. Primeiro vai ter com ele e pede perdão dele, e perdoa ele. Não vai levar a oferta com ira, com raiva, né? Com inveja. Então Caim, quando Deus, nós não diz aqui na Bíblia qual foi a forma que Deus se agradou de Abel. A Bíblia não fala, tá? A forma que eu digo assim, o que Deus falou? Porque Caim viu que Deus não se agradou dele. Ele percebeu que Deus se agradou de Abel. Então deve ter tido uma ação de Deus. Uma ação de Deus para mostrar que ele se agradou de Abel e não de Caim. A Bíblia não fala que a ação foi essa. Mas quando Caim percebeu que Deus não se agradou dele, não se agradou da sua oferta, o que entrou no coração dele? Primeiro, a inveja. Ele ficou com inveja, porque Deus se agradou do seu irmão, mas Deus não se agradou dele. E segundo, o que a inveja criou no coração de Caim? Ira, ódio. E o que ele fez? Chamou seu irmão para ir no campo e matou o seu próprio irmão. Né? Ele matou o seu próprio irmão. Então, a questão da oferta, irmão, é algo tão especial, não vou me ater nisso aqui, mas é algo tão extraordinário, que é desde o princípio do mundo, né? Eu sempre digo que o dízimo cria um cerco para que o diabo não toque na tua vida financeira, mas a oferta é que te faz prosperar. É que te traz prosperidade. E a gente aprende isso desde o princípio, porque dízimo, só se vai falar de dízimo lá pelo capítulo 12 em diante do livro de Gênesis, eu acredito lá pelo 14, 15 ao 17, que se vai falar de dízimo na Bíblia. Já milhares de anos depois de Adão e Eva levarem a oferta para Deus. Então, o hábito da ofertar, por isso que muitas pessoas vão lá no altar e levam R$2. Você fica feliz
no teu aniversário, se alguém te der um presente de R$2, de 1,99, vai lá na loja e compra um copo de 1,99, você vai ficar feliz? Óbvio que não. Por que nós vamos levar um presente para Deus de R$2? É o que mais nós vemos. Por que as pessoas, muitos crentes não são abençoados? Muitas pessoas não são abençoadas. Porque não ofertam. Eles não sabem ofertar. Oferta de fé, oferta de sacrifício. Né? E Abel não, ele fez um sacrifício. Deu o melhor que ele tinha. E aí ainda teve derramamento de sangue. Né? Se nós formos analisar isso. Tá? Então isso é muito forte, é muito poderoso. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Eu estava falando? Pastor? Fale, minha filha. Eu não tenho pergunta, mas tirando essa parte, né, de Abel, eu estava vendo aqui em Gênesis 4, né, e Abel ficou também, Caim ficou bem irado, né, porque Deus não atendeu aquilo que, a sua oferta, né, que ele entregou a Deus, né. Mas eu estava lendo no 5, né, que Caim, ele não deu o melhor, né, que Deus se agradou da oferta de Abel, por conta que Abel deu o primogênito e a sua gordura, né? Ele deu o melhor, o seu primogênito. Isso, a sua primícia, né? Primogênito vem aí Caim, primeiro. Ele deu os piores, ele já deu os podres, já velhos, em vez de dar os seus novos, né? Então, né? É isso que também deixou Caim irado, né? Mas ele não reconheceu aquele erro que ele fez, né? Então... Muito bem. Então, o que nós vemos aí, se nós formos analisar a questão da oferta? Irmão, a vida cristã, nós temos... Eu até falei no IBA quarta-feira, e eu falo muito isso aqui na igreja. O crente tem que viver por princípios. Estou dando curso de santidade, e nós falamos muito disso domingo. O que é princípios? Por exemplo, o crente, o cristão, nós não temos que ser só crente, nós temos que ser cristão. O cristão deve viver por princípio do cristianismo. Ou seja, seguir o que a Bíblia fala. Vou dar um exemplo de princípio para você. Por que muitas famílias, muitos lares, muitas casas são destruídas? Porque não vive por princípio. Vou te mostrar 4 princípios dentro do lar, 4 princípios que são quebrados. E todos os princípios quebrados traz maldição. E todo princípio obedecido traz bênção. Primeiro princípio, a Bíblia diz assim, está relacionado ao marido e à mulher. Diz assim, homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Fala de quê? De amor sacrificial. É um princípio dentro do casamento. Que o homem deve agir com a mulher como Cristo amou a igreja. Então, quando um homem ele quebra esse princípio, e a própria Bíblia ainda diz assim, que Deus é testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O que é isso? É que quando tu está no altar de Deus, que tu vai casar, o que tu fala lá? Aliança não é o anel que a pessoa vai botar no dedo, não. Aliança é aquilo que tu vai falar. Quando você diz, eu prometo diante de Deus das testemunhas, te amar, te honrar, te respeitar, cuidar de ti na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Então você está fazendo uma aliança. E nessa aliança se cumpre o que a Bíblia diz, que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Então quando o homem quebra esse princípio dentro do lar, vai ter consequência. E qual é o princípio da mulher para o homem que Deus manda na Bíblia? Mulher, respeite o seu marido. Eu estou falando de princípios familiares bíblicos. Então, quando uma mulher não respeita o marido dela, automaticamente as maldições se ativam dentro do lar e se ativam dentro da família. É bíblico. Mulher, respeite o seu marido. Tem que ter respeito. E o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Tratar com amor, com carinho, com dedicação, ser o guardião, ser aquele que está ali próximo, ser aquele que dá o melhor. É assim que a Bíblia ensina. São 2 princípios. Qual é o terceiro princípio que a Bíblia dá? Está lá em Efésios. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo e é o primeiro mandamento que traz promessa.
Porque a própria Bíblia diz no Antigo Testamento que um filho desobediente dentro de casa é a maldição do lar. Então chama-se princípio de honra. Os filhos respeitarem pai e respeitarem mãe. Honrarem pai e honrarem mãe. Mas só que no mesmo versículo a Bíblia diz assim: pais, não ireis os vossos filhos. Então são princípios de honra. Quando o homem honra a mulher, amando ela como Cristo amou a igreja, tem bênção. Quando a mulher respeita o seu marido, é um princípio de honra, tem bênção. E quando os filhos honram seus pais, obedecem. Então são princípios de honra. Então esses princípios quebrados é que trazem maldições, trazem o mal para dentro dos lares, para dentro das casas. E tem pessoas que estão dentro da igreja dizendo que são cristãos, mas na verdade não são. Eles só são crentes, porque eles não vivem o princípio do cristianismo. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo de princípio. Eu falei até lá no IBA na semana passada. Pessoas que são crentes, mas aí o filho vai para a casa da namorada e dorme na casa da namorada. Isso é um princípio mundano ou é um princípio cristão? É um princípio mundano. Ou seja, pessoas estão dentro da igreja dizendo que são crentes, que são filhos de Deus, vivendo princípios mundanos. Não é verdade? Então, princípios quebrados trazem maldição para a família. As famílias estão vivendo o que vive hoje por causa dos princípios que são quebrados de vida. E aí eu volto onde eu queria chegar, que é o princípio da vida financeira para nós é dízimos e oferta. O plano financeiro de Deus é dízimo e oferta. Tem gente orando, jejuando para prosperar financeiramente. Não vai, porque o plano financeiro de Deus é dízimo e oferta. Então, quando você quebra o princípio do plano financeiro de Deus, do dízimo e da oferta que vem desde o princípio, vai viver debaixo da maldição financeira. Então a vida cristã ela tem que ser vivida por princípios. Por andar segundo a vontade de Deus. É pegar a lei da Bíblia e aplicar no teu dia a dia. No teu dia a dia. Então por que as famílias têm problema hoje? Porque os princípios de Deus dentro da família estão tudo quebrados. Mulher não respeita marido. Grita com o marido. A mulher respeita o patrão lá no trabalho, mas quando chega dentro de casa quer gritar com o marido. Então que família é essa que diz que é crente, mas a mulher quer gritar com o marido? É quebra de princípio, vai viver só doente, só vai viver angustiada, só vai viver com problema e debaixo de maldição. Vai viver debaixo de maldição. Por quê? Desonra o marido. A mesma coisa o marido, né? Que diz que é crente, que diz que é isso, que é aquilo, mas é um cavalo, é um bruto, é um ignorante, é um estúpido, não honra a sua esposa com o princípio da honra, que é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como é que vai ter bênção dentro de um lar desse, dentro de uma casa dessa? Não tem. É quebra de princípio. E se quebra princípio, o que é que vai atrair? Quebra de princípio não é nem porta aberta, é portão aberto para as maldições dentro das famílias. Amarras dentro das famílias. Então, o segredo para nós é viver por princípio. A Bíblia diz, filhos, honra teu pai e tua mãe. Aí os filhos acham que já sabe tudo da vida, aí não aceita conselho de pai, não aceita conselho de mãe, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Vai se arrebentar, porque está quebrando o princípio. Eu me lembro, eu estou aqui na casa da minha mãe, estou dando aula para vocês, e ela está no outro quarto ao lado, mas eu lembro, e ela pode provar isso, que eu tinha, eu acho que uns 17 anos, eu tinha uma namorada que a minha mãe não queria que eu namorasse com ela. E ela falou para mim, você sabe o que eu fiz? Eu fui lá e terminei. Simplesmente porque ela não queria. Porque eu preferia obedecer. Eu preferia honrar. Eu preferia respeitar. Talvez esse seja hoje um dos... E aí achei a mulher mais bonita do mundo. Né? Mais linda, maravilhosa, extraordinária, que Deus me deu. Talvez eu nem merecesse tanta coisa boa na minha vida como essa mulher. Mas por quê? Respeito, honra. Honrar. Então, se as famílias estão quebrando princípios, vai ter problema. Desculpa, não é o nosso assunto, mas assim, eu estou sendo tocado para falar isso para vocês hoje aqui.
Se quebra princípio, vai ter problema. Não tem bênção. Não tem bênção na casa, não tem bênção na família e tem mais. A sua descendência fica comprometida. Os seus filhos ficam comprometidos, os seus netos ficam comprometidos. Foi por isso que Deus mandou Isaías na casa do rei lá e dizer: põe a tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Porque, irmão, ser crente de igreja é muito fácil. É muito fácil chegar na igreja de mão dada com a esposa, até abraçado. Mas quando chega em casa, é em casa que a gente tira a nossa capa. É em casa que a gente joga para fora a nossa máscara. Quando a gente chega em casa, a gente tira aquela roupa linda que a gente estava vestindo. Eu não estou falando de vestimenta literal, não. De uma forma simbólica. E mostra quem a gente é. Quem conhece o marido é a mulher que vive, que sabe quem é o bruto, o estúpido, ignorante que é dentro de casa. Quem conhece o homem, a mulher é o homem. A mulher desrespeitosa, rinchosa, ignorante, muitas vezes dentro de casa, dentro do lar, dentro da família. Filhos que o jovem chega na igreja, glória a Deus, aleluia, todo bonitão, toda bonitona, de gravata, de paletó, a irmã de saião, toda bonitinha, toda cheirosinha, toda bem penteadinha, mas quando chega em casa não tem coragem sequer de... A mãe fica morrendo para varrer uma casa, para botar uma água na geladeira, né? Entra no quarto dela, é calcinha jogada para cima do guarda-roupa, é roupa fedendo dentro é sutiã jogado para o outro lado, é tudo. Então, não tem honra, não tem respeito, é uma vida de preguiça, desordenada. Então, como é que Deus vai abençoar uma família assim? Não tem bênção. Porque é quebra de princípio. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Às vezes o pai e mãe ficam falando, e aí o jovem está na igreja, mas não vive o princípio. O princípio da honra e o princípio da obediência. Porque se obedece, está honrando. Se desobedece, está desonrando. E a própria Bíblia diz que o filho de desobediência é a maldição do lar. Então nós temos que buscar viver por princípios. Temos que buscar viver por princípio. Quais são os princípios de Deus para me viver? É aí que nós temos que colocar em prática os princípios de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos em frente. O mundo se tornou muito mal. Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Tá? Então, o que aconteceu ali? Que nós vemos aqui, naquela época, os descendentes de Sem, os descendentes de Adão, os descendentes de Adão, vindo pela descendência de Sete, tinha descendência de Sete, tinha descendência de Caim, e eu vou botar aqui os outros filhos de Adão. Então eles povoaram toda aquela região ali, mas conforme nós vimos aqui, conforme nós estamos vendo aqui, o mundo se tornou mal, muito mal, aos olhos do Senhor. Somente um homem, Noé, alcançou graça aos olhos do Senhor. Somente. Então o povo se tornou mal. Lá no livro de Romanos, a Bíblia diz que eles começaram a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Estou esquecendo também de mostrar aqui o livro grande para você, o pequeno e o grande, desculpa, tá? Então, o Noé achou graça diante do Senhor. Aqui, ó. Só Noé. Tá? Nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 6,
no versículo 1. Tá? Vamos ler logo aqui a história. Capítulo 6, versículo 1. Não sei o que aconteceu aqui. O mundo se tornou muito mal e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vamos lá. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Por causa do pecado, por causa da ignorância do homem, Deus desagradou. A partir de agora, o máximo que Deus fala ao homem é viver 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Aqui, ou seja, o mundo começa a se multiplicar. A maldade começa a se multiplicar sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, alcançou graça aos olhos do Senhor. Então vamos imaginar um pouco o contexto dos povos daquela época. Que contexto que eles estavam vivendo? Eu creio quase que o mesmo contexto de hoje. Hoje, a maldade aumentou, a Bíblia diz, no coração. A maldade não é de hoje, mas a maldade aumentou no coração do homem. O homem se tornou mau. A Bíblia diz que casavam-se, davam-se em casamento, com certeza viviam prostituição. A Bíblia diz que, no livro de Romanos, que eles estavam adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Os homens se tornaram politeístas. Politeísmo é o quê? É a adoração em mais de um Deus. Tá? É aqueles que são idólatras. Quem adora mais de um Deus é politeísta, é idólatra. Então, o contexto do mundo da época era um contexto, primeiro, de maldade, de idolatria, porque eles começaram a fazer imagem de escultura para si. A Bíblia fala isso, que eles começaram a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. E Deus realmente viu a maldade do coração do homem e se arrependeu de ter feito o homem. E o que Deus botou no coração agora? Eu vou destruir o homem que criei. Só que tinha um homem lá, fiel, íntegro, uma família apenas. E a Bíblia diz que este homem achou graça aos olhos do Senhor. Tá? A palavra graça aqui, ela significa o quê? A palavra graça, ela significa favor. Vou botar aqui favor de Deus, mas é favor não merecido de Deus, Vou deixar só favor de Deus. Então, quando Noé achou graça aos olhos do Senhor, isso quer dizer o quê? Que ele alcançou o quê? O favor de Deus. Porque Deus agora vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra. E somente um homem na época, entre todos os seus conterrâneos, entre todos os seus conterrâneos, somente ele encontrou o favor de Deus pela sua fidelidade. Com certeza não era idólatra, com certeza não
não deixou o mal entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. É um homem firme ali na presença de Deus, obedecendo a Deus e vivendo os princípios, os preceitos de Deus. Somente Noé. E a Bíblia diz que Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus não é injusto. Somente Noé achou graça, né? Somente Noé achou graça. Está aqui, ó. Somente Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Só ele. Somente Noé. Tá? Então, o mundo estava muito corrompido. E o Senhor disse o quê? Destruirei todo o homem da face da terra. Irmãos, do jeito que o mundo está hoje, muitas pessoas acham que não vale a pena mais ser honesto, não vale mais a pena ter fidelidade, porque o mundo já está corrompido. Vale a pena sim. E muito. Vale muito a pena. A honra vai vir. Lá na frente, aquele que é obediente será honrado por Deus. Então, só Noé achou graça aos olhos do Senhor. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem. Então, o que Deus faz? Deus manda Noé fazer o quê? Construir uma arca. Então, nós vamos ver, estamos vendo aqui, ó. Tá? Noé constrói a arca. Tá? Noé constrói a arca. Primeiro, Noé constrói uma arca de madeira. Gênesis 6,14. Vamos ler. Deus mandou Noé construir uma arca, né? Vou ler desde o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha só. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Isso aqui era a família de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Olha só. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Aqui Deus começa a mandar Noé fazer uma arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o farás, de 300 côvados, preste bem atenção nisso aqui, ó. Olha o tamanho da arca. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 50 côvados de altura. Tá bom? Então a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro andar. Então a arca tinha 3 andares, né? Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a face da terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivo contigo, macho e fêmea. Então, o que Deus faz agora? Deus manda Noé construir uma arca.
Tá? E é o que nós vamos ver agora. Deus, nós vimos aqui, né? Noé constrói uma arca. Noé constrói a arca. Tá aqui, ó. Desculpa, não é isso aqui não. Mas aqui, né? Noé constrói a arca. Arca de madeira, né? E vamos estudar um pouco, eu vou passar aqui, só mostrar isso aqui para vocês. A dispensação da consciência termina em julgamento. Vocês lembram que toda dispensação tem um início, meio e um fim? Tá? Então, o início da dispensação da consciência, já estudamos, agora estamos no meio, e daqui a pouco nós estamos indo para o fim. Essa página aqui, página 8, eu quero que vocês depois vão entender, é a página do livro grande. Aqui, ó. Aqui no livro grande, porque não está dando para ver, mas a nossa próxima página é a página 8. Que é aqui, ó. Expressão da consciência. Vamos estudar um pouco sobre a arca que Noé construiu, tá? A arca que Noé construiu. Vamos lá. A arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Em metros, o que seria isso hoje em metros? Né? Vamos transformar isso em metro para a gente entender? Para nós entendermos isso, a primeira coisa que nós vamos ter que ver aqui é a questão do côvado. Tá vendo aqui? Um côvado equivale o quê? 50 centímetros. Agora nós vamos para a matemática, tá bom? Aqui muita gente às vezes não entende. Então um côvado da época era 50 centímetros de hoje, tá? Então vamos entender o seguinte. 1 metro, ele tem o quê? 100 centímetros. Tá? 100 centímetros. Se um côvado tem 50 centímetros, quer dizer que 1 metro tem 2 côvados. Eu vou explicar mais direito para vocês isso aqui já, tá? Vou explicar para cá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o áudio de gente aí tá ligado. Vamos lá. É muito importante vocês compreenderem isso aqui, tá? Então, o côvado era a forma que eles mediam. O côvado, ele equivale a 50 centímetros. Tá? 50 centímetros. Tá aqui, ó. Um côvado. Tá? 2 côvados. 2 côvados equivale a 1 metro. Tá? 2 côvados equivale a 1 metro. Então, eu vou explicando aqui para você entender. Sei que muita gente ainda não entendeu. Tá? 4 côvados equivale o quê? 2 metros. Tá? 20 côvados equivale a 10 metros. A minha pergunta é: quem entendeu? Quem entendeu aí? Fale aí.
Muito bem, irmão Esaú já botou aqui. A arca tinha 150 metros de comprimento, porque era 300 côvados, corretíssimo. Quem mais E entendeu? 25 de altura, né? Deixa eu ver aqui deixa eu ver a altura da arca. Quantos côvados? Vamos aqui, ó, para ver se todo mundo entendeu. Eu sei que nem todos entenderam, eu vou explicar de novo. Tá aqui, ó. Se a arca tinha 300 côvados de comprimento, quantos metros ela tinha? Hã? Vamos lá? 150 metros. 150 metros. 50 metros. 150 metros. Se a arca tinha 50 côvados de largura, quantos metros ela tinha? 25, Em metros. 25 metros. 25 metros. Já pensou, irmão? Uma largura de 25 metros de um barco, né? A arca tinha 30 côvados de altura. Quantos metros ela tinha? 15 metros. Por que isso? Porque um côvado dois côvados, aliás, equivale 1 metro. Tá? 2 côvados equivale a 1 metro. Porque 1 metro é 100 centímetros e um côvado é 50 centímetros. Quem não entendeu, por favor, levante a mão para me explicar de novo. Quem levantar a mão, eu vou ver daqui. Só quem não entendeu. Todos entenderam? Se todo mundo entendeu, eu vou perguntar agora, tá? Vou perguntar em côvados, aí você vai me falar em metros. Tá bom? Alguém não entendeu? Gente, é normal. É porque às vezes não entra fácil, que é matemática, né? Eu entendi, mas eu não sei explicar. Eu sei que era muito alto. Amém, irmã. Eu não Vai entendi, não, falar. pastor. Oi? Pastor, Queria que o senhor explicasse mais uma vez, que eu não entendi. Tá bom. Então eu vou explicar. Lá vai. Vamos lá. Vamos lá. Vou explicar de novo. Um côvado, na época, um côvado da época, vou escrever melhor. Olha só, um côvado era a forma, é igual na metragem de hoje, 50 centímetros. 50 centímetros. Tá? Um côvado na metragem de hoje. Vamos dizer aqui, na metragem de hoje é 50 centímetros. Quantos centímetros tem 1 metro? Vamos dizer que aqui é 1 metro. Tá aqui o metro. Eu vou botar bem aqui. Isso aqui é 1 metro. Tá? Aqui o metro. Esse metro aqui, ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem 100 centímetros. Tá? Aqui, ó. Ele tem 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. 1000 milímetros, né? Mas em centímetro é 100 centímetros. Ok? Vem aqui, ó. 100 centímetros. Então, isso quer dizer que
tentar explicar da melhor forma para vocês, tá? Não quer entrar aqui a outra cor. Isso quer dizer o quê? Que daqui para cá é 50 centímetros, que é um côvado. E daqui para cá é mais 50 centímetros, 2 côvados. Ou seja, 1 metro tem 2 côvados. 1 metro tem 2 côvados. Parti bem no meio aqui, ó. Tá? Ele tem 50 centímetros para um lado. Bom, aqui para cima é 50 centímetros. Para explicar bem para vocês entenderem, tá? Então, olha só, aqui é 50 centímetros. Meu pai do céu, tá? E aqui é 50 centímetros. Então, quantos côvados nós temos aqui nesse metro? Irmão Marcos. Oi, pastor. Quantos côvados nós temos aqui nesse metro aqui? 2. 2 côvados. Por que 2 côvados? Porque 1 metro vale 50 centímetros. 50 centímetros. Tá? Então, a gente tem 2 côvados em 1 metro. É isso que eu quero que vocês entendam. Em 1 metro, 2 côvados. Em 1 metro tem 2 côvados. Tá? Em 1 metro, muito importante. Tá bem grande aqui, ó, para vocês. Em 1 metro, tem 2 côvados. Então, se eu tenho 2 côvados, se eu tenho um côvado, eu tenho 50 centímetros. Se eu tenho 2 côvados, eu tenho o quê? Me digam aí. 1 metro. Entendeu? Aí eu vou fazendo o que aqui? Se eu tenho 4 côvados, eu tenho quantos metros, gente? 2. 2 metros. Se eu tenho 6 côvados, 3 metros. eu tenho... Desculpa. Eu tenho 3 metros. E eu quero que vocês entendam. Se eu tiver 8 côvados, quantos metros eu tenho? 4. 4 metros. E se eu tenho 10 côvados, eu tenho o quê? 5 metros. Correto? Mas se eu tenho 20 côvados, quantos metros eu tenho, irmão Marcos? 10 metros. 10 metros. Então é só vocês começarem a olhar para cá, ó. Deixa eu mudar aqui a... Meu Deus. É só vocês começarem a olhar para cá. E principalmente aqui, mata a charada, ó. Tá? Que mata. 2 côvados, 1 metro. Aí você vai. Eu tenho 2 côvados, eu tenho 1 metro. Se eu tenho 4 côvados, eu tenho 2 metros. É só multiplicar.
É a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Eu tenho 1 metro. Quantos côvados eu tenho, irmão Marcos? 2. 2 côvados. Pronto. Eu tenho 2 metros. Quantos côvados eu tenho? 4. Tenho 4 côvados. Entenderam? No caso, multiplica. Se eu tenho 10 côvados, perdão, se eu tenho 10 metros, eu tenho quantos côvados? 20. 20 côvados. Entendeu? Então, isso aqui era a forma que eles usavam para medir as coisas lá no Antigo Testamento, né? Então, a arca, ela tinha 300 côvados de comprimento, ou seja, ela tinha 150 metros de comprimento. Já pensou um negócio desse? É grande, gente. Muito grande, 150 metros. Ela tinha 50 côvados de largura. Em metros, ela tinha 25 metros. 25 metros é quase 2 igrejas nossas aí. Quase não, é 2 igrejas nossas. E tinha 15 côvados de altura. Quer dizer que ela tinha 15 metros. Você já imaginou? 15 metros de altura? É muita altura, gente. É muita altura. O normal é uma altura ser 3 metros, né? Então dá o prédio de 5 andares aí. Pra você ter uma ideia. Mas ela tinha 3 andares. Tá? Ela tinha 3 andares. Vocês entenderam essa questão do côvado? Entendeu, irmã Kirlen? Deu para entender ou embaraçou tudo na cabeça? Fez sim, irmã Liz. Foi 129. Entendi, pastor. Amém. Obrigado. Irmã Estela, você entendeu, irmã Estela? Entendi, pastor. Tá bom, então eu vou já perguntar de vocês, tá? Vou já perguntar 100 metros tem quantos côvados para vocês? Bem facinho. Então é assim, a arca ela era de uma proporção muito grande. Muito grande. 150 metros de comprimento por 25 metros de largura, ou seja, 1/4, né, de largura do comprimento dela, e 15 metros de altura. Ela era bem grande mesmo, tá? Bem grandinha mesmo. Olha o que diz aqui. Na arca caberia, aqui ó, na arca caberia a mesma quantidade de pessoas que cabem em 300 vagões de trem. É grande, né? É grande. Capacidade de um vagão. Ela caberia 300 vagões de trem, né? A capacidade de um vagão, 18 a 20 cabeças de gado. Porco, 60 a 80 cabeças de gado. Ovelhas, 80 a 100 cabeças de gado. Aqui o resto está em inglês, né? Eu não sei falar inglês ainda. Tá? Capacidade 1.000 metros cúbicos, 90 mil, aliás, caberiam dentro da arca, caberia 1.000 vagões dentro da arca. É um bocado, né? 1.000 vagões de trem dentro da arca. Um bocado de vagão, depende do tamanho também, né? Que é muita coisa. Ela era muito grande, tá? Muito grande mesmo. Quantas espécies entraram na arca, né, de animais?
Então, nós vemos aqui, ninguém sabe até o dia de hoje quantas espécies, né? Mas animais maiores que uma ovelha, 290 mil espécies entraram na arca, segundo o estudo. E maiores que um rato, 757 espécies. Menores que um rato, 1.359 espécies. Eu não sei ainda qual foi em que foi baseado esse estudo, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fazer uma pergunta para vocês. Quais os animais que sobreviveram fora da arca? Os marinos. Hã? Os peixes? Os peixes, né? Os animais marinhos, né? Todos os animais marinhos, né? Viveram. Tubarão. Isso. Muito bem. Vamos lá. E os que voavam, pastor, não sobreviveram não, será? Quem? Os pássaros. Irmão, eu creio que não, porque foi 40 dias de dilúvio, só de dilúvio. Não tinha onde eles pousaram, né? Não tinha onde eles pousar, porque os mais altos montes foram cobertos, diz a Bíblia. Então não tinha onde eles pousarem. Vou passar isso aqui, a gente vai estudar isso aqui mais lá na frente. Então, essa aqui, né, é a parte do... Deixa eu abrir de novo. O nosso horário, irmão, já expirou também, né? Mas vamos só terminar aqui essa... A mamãe já dormiu já. Já? Cansada. Já. Vamos estudar só essa parte aqui embaixo. Nós concluirmos aqui. Eu ainda não saí nem da casa de paz, ainda estou aqui ainda. Então, a terceira dispensação, irmão, ela termina com o dilúvio, tá? O grande dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites de dilúvio sobre a face da terra. O que a Bíblia diz? Que Noé pregou. A arca demorou 120 anos para ser construída. 120 anos. Noé e seus filhos tiraram madeira, fizeram toda a arca, só tinha uma porta e uma janela. E Noé pregou que ia chover, só que até aquele tempo nunca tinha chovido. A Bíblia diz que uma neblina regava a terra, né? Mas chuva nunca tinha dado. Você pense. E Noé pregou que o mundo ia ser destruído com água, com dilúvio, com chuva. E o povo simplesmente o quê? Não acreditou. Não acreditou. E o que veio depois? Chuva. Só que a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. E Noé fechou por dentro. Porque Noé, talvez, se Deus deixa a porta só encostada, só Noé ter fechado, Noé, o coração bonzinho, ia lá e ia abrir. Né? Ah, pastor, Deus tem um coração mau? Não, Deus é justo. Deus é justo. Ele age na justiça. E toda aquela geração pereceu, irmão. Só salvou Noé, sua família, 8 pessoas. E aí termina a dispensação da consciência. Qual foi o julgamento da dispensação da consciência? O dilúvio. Tá? O dilúvio. O dilúvio foi o julgamento. Eles não quiseram entrar na arca. E quem não entrou na arca, pereceu. E aqui termina a nossa aula da segunda dispensação. Pastor, Pode falar. eu não entendi uma coisa, por que Deus mandou um dilúvio? Porque ele disse que ia destruir o mundo com água, né? Por isso que ele mandou um dilúvio, muita chuva. E por que Deus mandou o dilúvio? Porque os homens
Nós lemos lá atrás, né, no capítulo 5, ali, o 6, aliás, que o mundo se tornou violento, muito violento, né, nós lemos. O mundo abandonou a Deus, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus disse que ia destruir, mas somente Noé achou graça diante de Deus. E por causa disso, Deus teve misericórdia de Noé. Tá? Mas Deus fez uma aliança com Noé, né? Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Quem lembra? Arco-íris. Arco-íris. Deus disse que não destruiria mais o mundo com a água, e o símbolo dessa aliança foi o arco, né? Às vezes a gente fala arco, né? Às O vezes íris o íris não existe, né? Íris é uma deusa egípcia, né? Da época do Egito. E aí está atrelado a LGBT, né? Eles têm lá o arco lá e o arco-íris que eles chamam. Né? Mas é o arco. Quando você vê o arco no céu, lindo, cheio de cores, é uma lembrança de Deus, da aliança que ele fez com Noé. Deus está lembrando o homem da aliança que ele fez com Noé. É muito extraordinário, né, irmão? É real, né? É real. Amém? Vamos lá para nós concluirmos para o feedback, o que chamou a sua atenção hoje, o que Deus falou com você, o que é que você aprendeu, o que é que chamou muito a sua atenção hoje aqui? Vamos lá. Pastor? Pode falar. Assim, me chamou mais atenção já nessa parte final, né? É que no tempo de Noé, é como se fosse hoje, né? A gente vai pregar a palavra, muita gente faz zombar, né? Uhum. E semana passada eu ia passando lá, né? Aí o jovem começou a rir, aí disse para um outro, que é filho da senhora lá da casa de paz, né? Aí disse para o outro, lá vem, lá vem, lá vem. Aí começou a tirar, fazer gracinha, né? Aí eu passei lá perto dele e falei assim, disse, estou fazendo evangelismo na casa desse rapaz, e brevemente eu vou evangelizar você. Aí ele ficou todo sem jeito, né? Não, irmão, desculpa, eu não estava tirando onda para o senhor, não. Eu digo, não se preocupe não, pode ficar tranquilo. Vai chegar a sua hora, né? Vai chegar essa hora. Então, assim, pastor, no tempo de Noé, que quando Deus mandou ele fazer a arca, né? O povo zombava dele, né? Riu. Uhum. E eu comparo, assim, muito com hoje, né? Lá nesse tempo lá, a desobediência era grande, né? As pessoas só queriam saber de festa, de fazer maldade, né? Só queriam o benefício para si próprio, né? E esqueceram de Deus, né? Dos mandamentos de Deus. E hoje em dia, assim, o mandamento de Deus, para muitas pessoas, ele está esquecido, né, pessoal? E muitas pessoas conhecem a palavra, já foram evangelizados por alguém um dia, já ouviram a palavra, né? Que todo dia a palavra está na televisão, nas mídias aí, né? E o povo continua ignorando Deus, né? Então, isso é um sinal que também na nossa geração está próximo do fim também, né? Sim. Chegar. Amém, pastor? Verdade, a Bíblia diz, assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Obrigado, irmão. Mais alguém? Quer compartilhar? Pastor, Momar, vai. eu pedi para o senhor explicar 2 vezes sobre os cômodos, né? Os cômodos. Porque eu fiquei um pouco curioso, porque numa parte da Bíblia que eu li, que fala sobre aquela caixa que Deus mandou... A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Ele fala muito, né, sobre côvade, né, sobre altura, né? E eu fiquei com uma dificuldade de entender, né, aquela parte, né? Porque, se eu não me engano, é um livro inteiro, né? Que lá fala, no livro do Êxodo, né? O livro todo de Êxodo, quase, né? E também lá fala sobre o sacrifício, né? Que o senhor falou que Deus ele se agradava das gorduras de animais, né? Lá também fala, né? E como o senhor falou, eu meio que entendi naquela área ali, né? E eu queria só fazer uma pergunta, assim, né? E eu fiquei muito, assim, fascinado, foi quando os 2 irmãos brigaram, né?
Caim e Abel, né? Caim Uhum. matou Abel, e assim, Deus ele estava tão próximo deles ali, né? E, permitiu, né, que o irmão, né, desse uma pedrada no outro e chegasse a levar o fim da sua vida, né? E assim, eu fiquei assim me perguntando, mas poxa, Deus ele se agradou tanto, né, do sacrifício de Abel, né? Deu a sua ovelha, a melhor ovelha, né? Melhor ovelha que ele tinha, né? E permitiu naquele momento, ele podia assim, acho que ter feito alguma coisa, mas por outro lado eu também entendi que Abel era tão bom, né? Tão assim, bom de coração, que eu acho que ele decidiu, então, Abel, vem para cá porque tu não merece viver neste meio aí, né? E de lá começou criar-se uma cidade com ódio, com mal, né? Que daí surgiu não foi daí que surgiu a Torre de Babel nessa época? Nós vamos estudar mais lá na frente, né? A Torre de Babel mais um pouquinho lá na frente, mas não tão distante. Nós vamos estudar sobre isso. Amém, era isso que eu queria entender, assim, né, Senhor? Acho, imagino Deus assim, né? Não, meu filho, venha para cá mesmo, porque é uma geração mal e você é muito bom para viver nessa época. Verdade. Amém. Mais alguém quer compartilhar conosco, sim, o que falou muito com você hoje, o que foi importante, que te impactou, o que você aprendeu? Então, amém. Tem mais